E eu quero convidar a igreja a abrir comigo a sua Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Que diz assim: Vendo Jesus a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ler todos juntos o versículo 3. 1, 2, 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Hoje nós iremos meditar sobre essa primeira bem-aventurança, que são os pobres de espírito. Na semana passada nós iniciamos aqui essa série de mensagens sobre o Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Na primeira mensagem nós passamos um panorama geral de qual era o contexto daquela época, o contexto histórico, político, econômico. E hoje nós vamos começar a meditar de fato nas palavras de Jesus. O Sermão da Montanha, como nós dissemos na semana passada, ele tem como objetivo principal mostrar quais são os fundamentos do reino de Deus. O objetivo do sermão é mostrar quais são as principais características da pessoa que serve a Deus. Mostrar qual deve ser o caráter, o comportamento daquela pessoa que escolhe seguir a Deus, seguir ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando ele vai iniciar o sermão, ele já começa o Sermão da Montanha falando das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, na verdade, elas são a introdução do Sermão do Monte. Porque aqui Jesus vai mostrar basicamente a essência da sua mensagem. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Alguém bem-aventurado é alguém que é mais que feliz. E o interessante aqui é que essa bem-aventurança, ela muitas vezes ela vai contra algumas coisas que nós acreditamos ser uma vida feliz. Por exemplo, no momento que ele vai dizer aqui, bem-aventurados os que choram, porque nós entendemos que o choro é um sinônimo de sofrimento. Mas Jesus vai mostrar esse contraste e depois nós vamos entender o significado de cada bem-aventurança. No caso da de hoje, bem-aventurados são os pobres de espírito. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta manhã. A primeira coisa, amados, é que a primeira bem-aventurança que Jesus mostra são os pobres de espírito. E isso não foi à toa. Jesus foi o maior pregador que já existiu. E quando ele vai fazer essa introdução da mensagem dele, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E ele ter colocado a bem-aventurança do pobre de espírito em primeiro lugar não foi à toa. Porque ser pobre de espírito é a primeira característica de alguém que quer servir a Deus. Não tem como você cumprir as outras coisas, se primeiro você não tiver essa qualidade, que é ser pobre de espírito. E hoje nós vamos entender o que é ser pobre de espírito. Mas antes de nós entendermos o que é ser pobre de espírito, é importante entender o que não é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito não tem a ver com pobreza financeira. Não tem a ver com você ter pouco dinheiro ou ter muito dinheiro. Tendo em vista que nós sabemos que o dinheiro é neutro. O dinheiro não é bom nem mal. A questão é o que você faz com ele. Até porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, ter dinheiro não é, ser pobre de espírito não é ter pouco dinheiro. E por que isso é importante entender? Porque durante muito tempo na história do cristianismo, muitas pessoas pegaram aqui esse texto e também o outro que ele fala que bem-aventurados são os pobres, para dizer que não ter nada, nenhum bem material, é sinônimo de que você é fiel a Deus. Então, durante muito tempo, por exemplo, os monges, eles iam para lugares longínquos
E eles abriam mão de tudo, vendiam tudo que ele tem, a sua casa, seus bens, e ficavam apenas com uma roupa no corpo, porque eles entendiam que era isso daqui, bem-aventurado o pobre. Então, quanto menos coisas eu tiver, mais eu estarei próximo de Deus. E a gente sabe que não é assim. Inclusive, na semana passada eu falei dos zelotes, que era um povo judeu, que eles ficavam isolados. Eles vendiam tudo que tinha e eles moravam num lugar longínquo, porque eles entendiam que servir a Deus era isso, era não ter nada, era abrir mão de tudo. Porém, não é isso que Jesus estava dizendo aqui. Outra coisa que não é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito não é a pessoa ter uma baixa autoestima, não é ter baixo autoestima. Aquela pessoa que fica toda hora se diminuindo, fazendo papel de coitado, dizendo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou o bicho do bichinho da laranja. Não, não é isso. Ser pobre de espírito não é ficar se diminuindo. Nós não podemos ser orgulhosos, mas você tem que dar o seu devido valor. É, por exemplo, uma pessoa que ela vai fazer uma entrevista de emprego e alguém pergunta, viu, você sabe fazer esse trabalho? E aí a pessoa acha que pobre de espírito é ficar se humilhando. Não, eu não sei, né? A gente tenta, a pessoa não vai te contratar. Agora, se você fala, não, eu sei fazer o trabalho e vou fazer o meu melhor. Ou, eu não sei fazer, mas eu vou aprender a fazer. Então, você passa confiança. Então, pobre de espírito não é ser pobre financeiramente e também não é ser baixo autoestima. Então, o que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito, em algumas tradições, está escrito, bem-aventurado os humildes de espírito. Pobre de espírito é você ter humildade diante de Deus. Pobre de espírito é você reconhecer diante de Deus o teu estado pecaminoso. Pobre de espírito é aquele que chega diante de Deus e reconhece a sua própria injustiça. Pobre de espírito é aquele que chega diante de Deus entendendo que ele não é merecedor nem digno de nada. Isso é ser pobre de espírito. Quando eu falo que pobre de espírito é reconhecer diante de Deus a sua injustiça, é você entender que por mais que você seja um bom cidadão, por mais que você pague as suas contas em dia, por mais que você seja um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário, um bom patrão, por mais que você seja um cidadão de bem, você não mate ninguém, não roube, por mais que você faça tudo certo, isso não te faz digno de ser salvo. Isso pode fazer de você um cidadão de caráter, mas mesmo que você seja uma pessoa de caráter, diante de Deus nós somos injustos. Diante de Deus nós somos pecadores, porque o padrão de perfeição de Deus é inalcançável para nós. Nós somos inaceitáveis diante de Deus. Então é por isso que Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer na face dessa terra. Todos nós somos pecadores. E quando eu chego diante de Deus, eu tenho que chegar com esse sentimento, sabendo que eu não mereço nada, eu não sou digno de nada, que eu vou ser salvo não é porque eu sou uma pessoa boa, embora aquele que é salvo, ele deva ter um bom comportamento, ele deva renunciar ao pecado, mas por mais que você tente, por mais que eu tente, nós nunca iremos alcançar o padrão de perfeição que Deus espera de nós. Então é por isso que a única forma de você ser salvo é você chegar diante de Deus com pobreza de espírito. A palavra pobre de espírito aqui, no original, na verdade ele expressa um sentido de miséria, porque tinha duas palavras lá no grego que significava pobre. A primeira falava de um pobre que não é tão pobre assim. É aquele pobre que é pobre, mas ele tem um teto sobre a sua cabeça, ele tem comida para comer, ele tem algumas roupas, então é pobre, mas tem alguma coisa. Mas tinha uma outra palavra que falava de pobre no sentido de miserável, ou seja, aquele que não tem nada, aquele que não tem nem roupa sequer, não tem nada para comer, não tem onde colocar a sua cabeça. Pobre aqui no sentido de miserável, é essa a palavra que Jesus usou. Então quando eu chego diante de Deus, eu tenho que chegar com esse sentimento, que diante de Deus eu não tenho nada, que diante de Deus eu não sou nada, que eu só sou alguma coisa pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Humildes de espírito. A palavra
humilde, ela tem origem na palavra humildade, que tem origem na palavra humanidade, que tem origem na palavra humano. E a palavra humano significa pó da terra. Então, quando fala assim, eu sou uma pessoa humilde, primeiro que se você falou que é humilde, você já não é tão humilde assim, diga-se de passagem. Porque o humilde ele não fala, né, irmão? Pode ser, o humilde ele é humilde. Então, o humilde é aquele que ele reconhece que ele é pó. Então, quando eu entendo, irmão, que eu sou pó, que por mais que você tenha uma casa linda, uma conta bancária cheia, você pode ter tudo, vários diplomas na parede, um dia você vai morrer. E quando eu e você morrermos, nós vamos virar pó. Quando eu lembro disso, que eu sou apenas pó, aí eu vou ter um sentimento de humildade. Em primeiro lugar, diante de Deus. Eu vou chegar diante de Deus reconhecendo o meu estado. Em segundo lugar, eu vou reconhecer que eu sou pó diante do meu próximo. Porque antes de eu pensar em apontar alguém, de diminuir alguém, eu vou lembrar que assim como aquela pessoa, eu sou pó também. É como eu já disse para os irmãos, pessoas que por causa têm um diploma de determinado curso, porque se formou em medicina, ou porque ele é um juiz, ele exige ser chamado de doutor, de vossa excelência. Que isso? Todos nós somos pó. O juiz é pó, o faxineiro é pó, todos nós somos pó. Principalmente diante de Deus, nós temos que ter esse sentimento de lembrarmos que nós não somos nada e que não somos dignos de nada. Esse é o primeiro ponto. Agora eu quero mostrar para os irmãos algumas diferenças daquele que é pobre de espírito para aquele que se acha rico de espírito, ou daquele que é humilde de espírito para aquele que é orgulhoso de espírito. Você lembra da igreja de Laodiceia? Que ela se achava perfeita, ela se achava a igreja que não tinha falta de nada. Eles diziam, rico estou e não tenho falta de nada. Aí Jesus disse, vocês não sabem que vocês são pobre e miserável, vocês não têm nada. Aconselho que compre colírio para os seus olhos, para que vejam a vergonha da sua nudez. O que Jesus estava dizendo ali? Ele estava dizendo, olha, vocês se acham que tem alguma coisa, mas a hora que vocês realmente abrir os vossos olhos espirituais, vocês vão perceber a nudez, no sentido de que vocês não têm nada. É o sentimento que faltava para eles, pobreza de espírito. O que é o oposto de humilde de espírito? É ser orgulhoso. Orgulhoso é uma pessoa que tem um alto conceito acerca de si. Pessoa orgulhosa é a pessoa que se vê em um alto padrão. No português, mais claro, é a pessoa que se acha. Esse é o orgulhoso. E um perigo muito grande que nós temos que tomar, e é sobre isso que Jesus estava falando aqui, é o perigo de um pecado chamado orgulho espiritual, ou soberba espiritual. Já viu que tem pessoa que ela fica orgulhosa por causa que ela tem dinheiro, por causa que ela tem um patrimônio? Tem pessoa que fica orgulhosa porque ela se formou em alguma coisa. Então, por causa do diploma que ela tem, ela se acha superior às pessoas. Tem pessoa que fica orgulhosa porque ela tem algum talento. Eu, por exemplo, como músico, já conheci muito músico, Joe, extremamente mala. Só porque tocava um pouco, se achava a última bolacha do pacote. Então, tem pessoas que ficam orgulhosas, tem pessoas não. Todos nós, se não vigiarmos, caímos nesse mal, irmão. Todos nós. Vamos ser sinceros. Agora, tem um perigo aqui que é o orgulho espiritual. E é isso que Jesus estava falando aqui. É quando eu, por servir a Deus, por ter uma caminhada com Deus, eu começo a me achar superior ao meu próximo. E eu começo a tratar as pessoas com uma inferioridade, porque eu me acho mais santo, porque eu me acho mais perfeito, por causa, muitas vezes, até da religiosidade. Eu disse para os irmãos na semana passada, e eu quero ver quem vai lembrar, que tinha 4 classes de religiosos na época de Jesus: os saduceus, os zelotes, os essênios e os fariseus.
E eu já vou te adiantar, que nessa série de mensagens aqui, quase todo domingo os fariseus vão apoiar um pouquinho, tá? Já vou adiantando, Moisés. E vocês vão perceber que não é coisa da minha cabeça, é porque está aqui no Sermão da Montanha. Porque os fariseus eram o grupo religioso mais influente daquela época. E os fariseus, eles tinham essa característica, eles tinham orgulho espiritual. Eles se achavam mais santos que as outras pessoas. E as outras pessoas admiravam os fariseus. Eles olhavam para os fariseus e falavam: olha, eles são muito santos. Olha, eles andam com roupas, com os felictérios que eles andam, que era aquela corda, eles andam com uma corda grande, demonstrando a sua santidade. Eles oram em praça pública, durante 2 horas em alta voz. Quando eles vão comer, eles lavam as mãos, lavam a mão esquerda 3 vezes, depois lavam a mão direita. Quem percebeu que eu falei a mão errada? Ninguém percebeu. Lavam a mão direita 3 vezes, e depois lavam a mão esquerda mais 3 vezes, lavam, enxuga. Eles são muito santos. As pessoas admiravam os fariseus, e aí chega Jesus, meu irmão, para mostrar para eles: olha, esses fariseus que vocês admiram, e que vocês veem ele como padrão de santidade, na verdade eles não são padrão de nada, na verdade eles são raça de víboras, eles são hipócritas, são condutores cegos, são sepulcros caiados. E Jesus vai mostrar que os fariseus não eram padrão, justamente porque os fariseus eram orgulhosos de espírito, eles se achavam ricos de espírito. Eu quero ler com os irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 3, 7:3. Diz assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. A primeira característica, amado, do orgulho espiritual, é que quando nós estamos com esse sentimento de orgulho, nós julgamos as pessoas com facilidade. Nós nos tornamos especialistas em ver o defeito do outro, em apontar o defeito do outro. E é por isso que Jesus fala: por que você está falando do argueiro, do cisco no olho do teu irmão, e você não percebe que tem uma trave no seu olho? Então, quando eu tenho humildade espiritual, eu vou ser muito mais cauteloso e prudente na hora de apontar o defeito do meu irmão, porque eu vou lembrar que assim como ele tem defeitos, eu também tenho, que assim como ele é pecador, eu também sou. E talvez eu não estou fazendo aquilo que ele está fazendo, mas eu também erro. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que passar a mão no pecado, não é isso. Existem momentos que nós temos que aconselhar o nosso próximo, exortar o nosso próximo, isso também é amor. Mas o que eu estou dizendo é que quando você tem humildade espiritual, até na hora que você vai aconselhar alguém, você faz isso com humildade, você não faz isso com soberba. E é natural, irmão, toda pessoa, depois que ela tem alguns anos de caminhada com Deus, se ele não vigiar, ele começa a ter esse orgulho espiritual. Eu vou falar por mim, eu já fui fariseu, irmão. Talvez você não foi, então parabéns para você, você é um cristão melhor do que eu. Cuidado com o orgulho, hein? Mas eu já fui, irmão. Eu lembro no começo da minha caminhada, se eu via algum menino chutando bola, eu estava lá, chutando bola, coisa do diabo. Eu era assim, irmão. Bermuda, então, meu Deus do céu. Quando eu via alguma jovem na igreja com maquiagem, lá, tá vendo aí, passando pintura na cara, está errado isso daí. Eu era assim, irmão, mas por quê? Eu fui ensinado desse jeito. Então, esse orgulho espiritual, de você apontar o dedo para o próximo, principalmente nesse caso, em coisas que nem pecados são, mas o orgulho espiritual, ele cega a pessoa. É por isso que Jesus disse que os fariseus eram condutores cegos, que eles não conseguiam ver. Quando você está com um sentimento de orgulho espiritual, quando eu estou, para não falar que é você, para não te ofender, mas quando nós estamos com esse sentimento de orgulho espiritual, eu me torno especialista em ver o defeito do outro, mas eu sou péssimo em ver os meus próprios defeitos.
Eu vejo o defeito do próximo, mas não vejo o meu. E é por isso que Jesus usou a palavra aqui, hipócrita. Em segundo lugar, Apocalipse 3:17. Aliás, 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A igreja de Laodiceia, que eu disse para os irmãos que se achavam ricos, que não tinham falta de nada, mas Jesus vai mostrar para eles que eles eram pobres e que estavam cegos. É interessante essa expressão que Jesus usa, chamando eles de cegos. E se tem uma coisa, amado, que eu sempre oro diante de Deus, que é fundamental para a nossa caminhada cristã, é que você tenha visão. É que os teus olhos espirituais estejam abertos, para que a gente não venha cair no pecado da hipocrisia, de eu ver o defeito de todo mundo, mas não ver os meus próprios erros. Então é por isso que ele fale, colírio para os teus olhos, para que vejas. Quando nós temos humildade espiritual, nós vamos cada vez menos ver os defeitos das pessoas e cada vez mais ver os nossos próprios defeitos. E eu posso te garantir que são muitos. Ninguém aqui chegou na estatura de varão perfeito. Nós temos muito o que melhorar, mas é necessário ter humildade espiritual. Eu quero ler com os irmãos um texto, Marcos, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: e os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Naquela época, os fariseus, como eu disse, eles eram o padrão de santidade. Os publicanos, por sua vez, eram o padrão de pecaminosidade. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles eram judeus que trabalhavam por Roma. Eram considerados traidores. E além deles serem considerados traidores por trabalharem para Roma, uma boa parte deles era ladrão. Quando eles iam cobrar, eles cobravam mais do que deveria. Então os publicanos era a classe mais odiada, junto com os samaritanos, que também era extremamente odiada na época de Jesus. Então aí o Senhor Jesus, ele quebra totalmente o protocolo, quando ele se senta para comer com publicanos e pecadores. Porque naquela época, quando você se sentava para comer com alguém, não era qualquer coisa. Se sentar para comer com alguém era uma demonstração de aliança, era uma demonstração de compromisso, era uma demonstração que você estava tendo uma proximidade com aquela pessoa. E os fariseus, eles eram tão santos, entre aspas, eles eram tão orgulhosos que eles sequer tocavam em alguém que não fosse judeu. Se eles tocassem, eles iam lá tomar banho, se lavar várias vezes, porque eles eram tão santos, que se eles tocassem em alguém, eles tinham que tomar banho, porque o nível de santidade deles era tamanha. Mas Jesus não, Jesus ele senta com os publicanos e pecadores. Eu imagino Jesus pegando o pão, dividindo com eles, bebendo junto, pegando ali o cálice, comendo peixe, e eles vendo que absurdo. Ele se diz ser um mestre, um rabi, ele se diz ser o Messias, e comendo com esses pecadores. Eram duas classes aqui, irmãos: publicanos e pecadores.
Quem que eram os pecadores na época de Jesus? Quando as pessoas diziam assim, lá Jesus ele come e bebe com publicanos e pecadores. Eram duas classes distintas. Os publicanos eram os cobradores de impostos. E os pecadores? Os pecadores era qualquer pessoa que não seguisse a tradição dos fariseus. Qualquer pessoa, por mais que ela acreditasse em Deus, mas se ela não seguisse a tradição dos fariseus, ele já era um pecador. E é óbvio que tinha muitas pessoas naquela época que falavam assim, olha, crer em Deus eu até creio. Eu até creio no Deus de Abraão. Eu até creio no Deus de Moisés. Agora o que eu não creio é no Deus desses fariseus. Eu não vou sair da minha casa para ir ouvir os fariseus ensinar, porque olha o comportamento deles. Porque eles davam um péssimo exemplo. Então tinha pessoas que estavam com sede de Deus, mas não queriam andar com os fariseus, então que eles chamavam pecadores. É como hoje, tem pessoas que se você não for da igreja dele, você não é salvo. Só é salvo quem é da minha igreja. Saiu, não te dou nem paz do Senhor mais. Tem isso ou não tem hoje em dia, irmão? Tem. Fariseu. Está agindo como? Então Jesus ele senta com fariseus não, ele sentou com fariseus também. Ele senta com publicanos e pecadores. Agora veja o que ele diz. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Agora preste atenção aqui, amado. Jesus disse, eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Agora aqui tem que prestar atenção no que Jesus disse. Quando ele diz, eu não vim para os justos, eu te pergunto, tem algum justo? Eu já disse hoje, tem alguém que é justo, amado? Tem alguém que diante de Deus é perfeito? Sim ou não? Sim ou não? Não. Então por que Jesus disse assim, eu não vim chamar os justos, mas os doentes, mas os pecadores? Ele estava dizendo, olha, aqueles que se acham justos, aqueles que se acham sãos, que se acham perfeitos, eu não vim para estes, embora eles sejam pecadores, eles sejam injustos, eles sejam doentes, mas eles se acham justos, eles se acham perfeitos, então não é para eles. Agora, aqueles que reconhecem que são injustos, que são pecadores, que são doentes, é para estes que eu vim. Então aqui o sentido é de você reconhecer o teu estado, que é pobreza espiritual, é ter humildade diante de Deus. É isso que Jesus estava ensinando. Eu quero ler o contexto com os irmãos, partindo para o final. E aí você já sabe, né? Lucas 18, versículo 9. Diz assim, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Exatamente sobre o que a gente está falando hoje aqui. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu. Está vendo? Não é eu que peguei a implicância dos fariseus. Eles pediam mesmo. E outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha lá o fariseu, rico, se achava rico espiritual, se achava perfeito. Agora o versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Digo-vos, que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Oh, amado, que palavra maravilhosa. Não tem nem o que explicar aqui, já está explicado. Isso aqui é o Evangelho de Jesus Cristo, amado.
é palavras do Senhor Jesus: aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, quando você for orar, quando você for falar com Deus, que nós possamos chegar diante dEle com humildade. Senhor, eu me coloco na Tua presença. Senhor, eu reconheço que sou pecador, que não sou digno de nada, que não mereço nada, mas eu peço perdão pelos meus pecados. E agora eu quero te apresentar as minhas petições. E aí você começa a falar com Deus, mas em primeiro lugar, se humilhar diante de Deus. Eu quero contar aqui duas coisas que aconteceram para a gente finalizar, de exemplos práticos de soberba espiritual, de coisas que você não deve fazer. Eu me lembro uma certa feita, que eu estava orando com os irmãos em uma vigília, a gente orou de joelhos, e depois no final a gente se colocou de pé, demos as mãos e começamos a orar. E aí um determinado irmão, ele pegou na minha mão, e ele já quase quebrou minha mão na pegada dele. Pegou firme na minha mão, e aí a gente começou a orar. E era todo mundo orando ali, mas ele levantou a voz, e a oração dele era essa: ó Deus, eu me coloco na Tua presença, e eu exijo uma resposta. E ele batia ao pé, irmão. O homem era cheio, o homem era rico. Eu exijo uma resposta, hoje eu quero uma resposta. E cada vez que ele falava que exijo, ele apertava minha mão, amado, e faltava quebrar minha mão. Eu falava: oh Deus, responde esse homem, senão ele vai quebrar minha mão. E ele exigindo, amado, eu não aceito essa situação. O que é isso? Um exemplo de soberba espiritual. Você nunca vai chegar diante de Deus assim. Uma outra vez eu lembro, eu já contei para os irmãos, num congresso de jovens aqui em Itu, um pregador que ele era uma bênção, ainda é, mas ele no final, quando ele foi orar pela igreja, ele falou: se coloca de pé, e eu vou orar. E aí ele começou: meu Deus, eu me coloco aqui na Tua presença. Aqui é o fulano de tal, ele falou o nome dele, aquele Senhor das madrugadas, aquele Senhor que ora das madrugadas, aquele Senhor dos jejuns, e por isso eu quero uma resposta. Perdeu a bênção também, se engrandeceu. Então esses são dois exemplos, amados, de que nós não devemos nos orgulhar espiritualmente de nada. Diante de Deus nós temos que ter humildade. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito. E eu quero concluir dizendo o que Paulo disse em 1 Timóteo 1,15. Ele disse: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Repita comigo assim: eu sou o principal dos pecadores. Eu não estou dizendo que você é o maior, mas é o principal, no sentido que o primeiro pecador que eu tenho que olhar, os pecados, sou eu mesmo. Eu tenho que ter essa humildade quando eu vou orar diante de Deus, e quando eu vou olhar para o meu próximo. Quando eu vou orar diante de Deus, eu tenho que me lembrar que eu não sou digno de nada, que Deus está nos céus e eu estou na terra, que Deus é soberano e eu sou pó, que Ele é criador e eu sou criatura, que Ele é Senhor e eu sou servo. Esse é o sentimento que nós temos que ter diante de Deus, e é por isso que essa palavra, pobres de espírito, ela vem em primeiro lugar, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, porque esse é o primeiro passo para você se aproximar diante de Deus, é chegar diante dEle com humildade, porque Deus, Ele rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. Então que você possa ter essa palavra no teu coração, amado. Eu quero te dizer que nós não somos salvos
porque nós somos bons crentes, porque você é um bom cidadão, porque você é uma boa pessoa, não. Nós somos salvos pela nossa fé em Jesus Cristo. A salvação é pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Eu tenho que buscar ter um bom comportamento, sim, mas não é por isso que eu vou ser salvo. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, e para você que vai ouvir essa mensagem, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, saiba que Ele está de braços abertos para te receber. Jesus disse: vinde como estais. Algumas pessoas dizem assim: eu não vou servir a Deus porque eu preciso arrumar algumas coisas na minha vida. Não, você não tem que arrumar nada, você tem que vir como você está. Do jeito que você está, Jesus te recebe. E depois, você vai andar com Jesus, e Ele vai colocando as coisas no lugar na sua vida. Não deixe de se aproximar de Jesus, porque você se acha indigno. Muito pelo contrário, se você se acha um pecador, um miserável, um indigno, a porta está aberta para Jesus te receber. Porque Jesus veio para salvar os pecadores. Então que nós essa manhã possamos ter esse sentimento, amado, de humildade e de arrependimento. E saber que Jesus é soberano, que Deus é soberano, e nós temos que servir a Deus com humildade. Amém.